Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê. Me chamo Vanessa e hoje eu vim fazer com vocês, na verdade eu vim responder uma dúvida de vocês que vocês deixaram no vídeo desse americano aqui, queridinho, suplá queridinho, que foi um dos meus primeiros vídeos aqui no canal. Muita gente já conhece esse modelo aqui, que é o modelo tradicional. Então, quando eu gravei ele, algumas pessoas tiveram dúvidas, principalmente iniciantes, de como fazer para ele não ficar embabadando, tá? Começa a embabadar nessas últimas carreiras aqui. Para eu não ficar respondendo um a um, porque tá sempre chegando gente nova aqui no canal, então eu resolvi gravar esse vídeo e vou deixar anexado no passo a passo dele, tá? Que assim fica mais fácil de estar ajudando, de estar respondendo, né? Não tem que ficar esperando eu entrar lá no vídeo para estar respondendo, a pessoa já vai ver lá o link, já vai entrar nessa videoaula e vai ver as dicas que eu vou deixar aqui para vocês hoje, tá? Então eu fiz o modelo já para vocês verem, vai ficar um pouquinho diferente a pontuação, tá? Vai ficar no mesmo tamanho, porém esse aqui foi feito no fio de algodão e esse foi feito no barbante, tá? E vai mudar um pouquinho a pontuação aqui para poder a gente fazer esse ajuste de estar apertando um pouquinho mais o final dele, para ele ficar bem retinho, sem embabadar, tá? Com um caimento muito bom, ó. Então assim, ele não fica embabadando, gente, de jeito nenhum, ó. Ele fica com um caimento super bom, tá? Então, se você está chegando nesse canal aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, está conhecendo aí meu canal, gostou aí dos meus vídeos, dos meus passo a passo, das minhas explicações, eu te convido a se inscrever e também ativar o sininho na opção todas, para que o YouTube te avise toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Se você já me segue, gosta do meu conteúdo, te peço aquele joinha para fortalecer aqui o canal e o YouTube entregar para mais pessoas esses vídeos que eu trago aqui com todo carinho para vocês. Compartilhem esse vídeo também com quem você lembrar que possa ter essa dúvida aí de fazer o americano e não dar certo no final, ficar embabadando, né? Eu vou deixar várias dicas muito legais aqui nesse vídeo, gente, ao decorrer do passo a passo. Então compartilhe esse vídeo. Também, se você fizer esse modelo e quiser me marcar, é só me marcar no Instagram, no @vanacrochê, que eu vou ver, vou repostar pra você, tá bom? E vou ficar super feliz que você conseguiu fazer, através das minhas explicações, o americano queridinho, tá ok? Então vamos lá pro nosso passo a passo, agulha e linha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o barbante da Eco Brasil, número 6. Essa cor é o 15, branco. Vou utilizar também cola jeans para os acabamentos, para os arremates. Vou utilizar uma agulha de crochê número 3 milímetros, uma agulha de crochê número 3,5 milímetros, uma agulha de tapeceiro para os arremates e tesoura para cortes. Pessoal, antes da gente iniciar a nossa videoaula, gostaria de passar aquele recado bem importante que eu sempre falo no início a respeito da velocidade do vídeo, tá? Esse passo a passo eu não estou gravando para iniciante, porém, muitas iniciantes relatam para mim, né, através das minhas redes sociais, que conseguiram fazer o passo a passo, tá? E caso você seja iniciante e queira assistir o vídeo um pouco mais devagar, tem uma opção aqui, um recurso aqui no YouTube, onde você clica nos 3 pontinhos, quem está no celular, no canto superior direito. Ali você abre ali a opção de velocidade. Quem tiver no computador, é na engrenagem abaixo, tá? Tipo uma florzinha, você clica nela, vai abrir também a opção de velocidade. Aí você pode reduzir, ou também, se você for crocheteira mais experiente, quiser acelerar para ver logo passo a passo, também pode, através desse recurso, tá? Esse passo a passo, embora não seja para iniciante, é um passo a passo fácil, tá? A pontuação desse suplá é uma pontuação fácil, tá? Considerada fácil. Então, qualquer dúvida que você tiver, mesmo acompanhando passo a passo, não conseguir fazer, é só me chamar em algum canal meu, né? Alguma rede social minha, me chama, tira suas dúvidas ou deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou responder assim, também solucionando a dúvida de mais pessoas. Essa videoaula eu já estou gravando para responder os comentários de vocês, conforme eu já falei, mas se eu observar através dos comentários que ainda surgiram mais dúvidas, eu volto com um novo vídeo para sanar essas dúvidas para vocês, tá? Então a gente vai iniciar fazendo um anel mágico. Eu vou fazer o anel mágico da seguinte maneira. Essa ponta de fio, eu vou dar aqui um giro nesse dedo, tá? E vou passar o fio por cima, ó, por cima, fazendo um X aqui, seguro ele.
Agora eu venho com a agulha, pego esse fio de cima, tá, ó. Eu vou dar um giro nele mesmo aqui, ó. Dou um giro e passo por baixo do outro, tá? Desse outro fio aqui, ó. Agora eu pego o fio, trago, venho aqui pra frente, vão ficar 2 alças na agulha. Eu laço e vou passar o fio por dentro dessas 2 alças, dessa forma, ó. Tá? Aqui eu fiz um ponto baixo. Tiro do dedo. Agora eu faço uma correntinha, ok? Só isso. Quem está acostumado a fazer correntinhas para começar, nó corrediço também, pode fazer, tá bom? Vou fazer uma correntinha de separação, laço o fio e agora eu vou fazer mais um ponto alto dentro desse anel. Então, pego o fio, passo 2, laço, passo 2, 2 alças, faço uma correntinha de separação, tá? Eu vou puxar só mais um pouquinho aqui, ó, esse anel para fechar. Laço o fio e vou fazer mais um ponto alto e uma correntinha de separação, tá? No total, eu vou fazer 12 pontos altos dentro desse anel aqui. Então, eu já fiz 3. Vou fazer agora o restante, vai acelerar o vídeo, mas é só vocês fazerem os 12 pontos com uma correntinha de separação. Então, vamos lá. Vou fazer o quarto. Prontinho, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos com uma correntinha de separação em todos. Agora eu pego aqui, ó, essa ponta de fio e vou dar uma puxadinha. Vou puxar para fechar bem, tá? Ó, fechou bem fechadinho, tá vendo? Esse aqui, eu deixo sempre essa dica para vocês, quem estiver trabalhando com barbante como eu, de arrematar logo, tá? Essa parte aqui. Tanto você pode vir já trabalhando e fechando, escondendo o fio, quanto você pode fazer igual a mim, assim, de puxar no final e deixar bem fechadinho. Aí você já vem com a agulha de tapeceiro, ou se você não tiver, vem puxando com a agulha, né? E já fecha aqui. Tá bem durinho, porque eu puxei bem. Já pode arrematar, cortar, fazer o nó, colar, o que você já estiver acostumado a fazer. Por quê? Eu sempre recomendo nos barbantes fazerem isso, porque o barbante ele arrebenta, tá? Na hora que você vai puxar essa parte aqui, se você fizer muita força de uma vez, ele vai arrebentar. E se você deixar pro final da peça, com a peça pronta, acabou o seu trabalho, tá? Você vai ter que fazer tudo novamente. Então, para garantir, você já faz o arremate no início, tá? Quem estiver trabalhando com fio de algodão é mais difícil de acontecer, bem mais difícil, né? Mas também, se você quiser já arrematar por segurança, então já deixa tudo garantido, porque no final fica complicado, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou fechar agora com um ponto baixíssimo. Aqui tem um ponto baixo e a correntinha do falso ponto alto. Eu vou atravessar essa correntinha com a agulha, coloco o fio lá atrás, trago pra frente e faço ponto baixíssimo para fechar essa volta, tá? Agora a gente vai fazer... Agora a gente vai vir aqui nessa correntinha, essa correntinha aqui do lado, ó. Vou atravessar ela de cima para baixo, pego o fio, trago, faço outro ponto baixíssimo. Porque eu quero vir aqui para esse meio e fazer aqui começar com ponto, com falso ponto alto aqui, tá? Aqui nesse meio, tá? Então, eu coloco a agulha, trago o fio, trago, faço ponto baixo, correntinha. Vou fazer um ponto alto aqui do lado dele, no mesmo espaço. Vai ficar 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma correntinha de separação, venho para o próximo espaço e faço mais 2 pontos altos aqui. 1 e 2. Uma correntinha de separação no próximo espaço, mais 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação. Então, a gente vai fazer assim, ó, por toda a volta e vamos nos encontrar aqui. Cheguei aqui no final dessa carreira, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo na correntinha em cima do falso ponto alto, atravesso a agulha, pego o fio, trago e faço aqui ponto baixíssimo, tá?
Agora eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto pela frente, coloco a agulha, puxo o fio, faço ponto baixíssimo e venho aqui para esse espaço, coloco a agulha, puxo o fio, trago, faço outro ponto baixíssimo. Agora eu tô aqui no espaço, faço 2 correntinhas ou 3, se você estiver acostumado a fazer. O teu ponto for apertado, você quiser fazer na altura de um ponto alto, faça com 3, tá? Se ele for mais ou menos ou um pouquinho frouxo, pode fazer com 2 correntinhas. Laço o fio e faço mais 2 pontos altos aqui dentro desse espaço. Uma correntinha de separação. Venho para o próximo espaço aqui, ó. E faço mais 3 pontos altos. 2, 3 e uma correntinha de separação. Próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, tá? Então, essa vai ser a carreira, terceira carreira, 3 pontos altos, uma correntinha de separação por todos os espaços. E a gente se encontra aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa terceira carreira. E agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, tá? Vou atravessar a agulha, pego o fio e faço ponto baixíssimo para fechar. Vou correr aqui, ó, no próximo ponto, faço ponto baixíssimo, no próximo, ponto baixíssimo e no espaço, ponto baixíssimo. 2 correntinhas para subir, 2 correntinhas para subir o primeiro ponto, venho aqui dentro do espaço e faço mais 3 pontos altos. Vai ficar aqui um total de 4 pontos altos. Então, a gente fez 1 na primeira, 2 na segunda, 3 na terceira e agora 4 na quarta. Uma correntinha de separação, venho para o próximo espaço e faço mais 4 pontos altos. Correntinha de separação, tá bom? Então, só trabalhar assim por toda a carreira e a gente já se encontra aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira, vou fechar aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha, pego o fio e trago, fecho. Agora eu vou correr aqui no próximo ponto pela frente, faço ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui no meio entre esses 2 pontos aqui, ó. 2 para cá, no meio dos 4, coloco a agulha, puxo o fio, trago, faço ponto baixíssimo, 2 correntinhas para subir o primeiro ponto, tá? Laço e venho e faço mais um ponto alto aqui do lado. Aí vai ficar assim, ó. 2 pontos altos no meio desses 4 pontos altos. Uma correntinha de separação e venho para esse espaço aqui e faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, laço o fio, venho para o meio desses 4 e faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho para o espaço e faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Então, a gente vai fazer, na verdade, essa carreira aqui dos 4, a gente tinha 12 bloquinhos desse, né? 12. Essa daqui a gente vai dobrar a quantidade de blocos. A gente vai fazer 24 blocos, tá? Porque a gente está dividindo aqui, ó, 4 em 2 de 4, em 2 de 2. Ok? Continuando, tá? 2 aqui no espaço, 2 aqui no meio, 2 no espaço. E vocês vão fazendo assim por toda a volta. Vai ficar assim, ó. Dá a volta toda e a gente se encontra aqui. Pessoal, chegamos aqui no final dessa carreira. Vamos fechar, ponto baixíssimo na segunda correntinha. Pego, faço ponto baixíssimo. Vou correr nesse próximo ponto alto. E venho para o espaço também com ponto baixíssimo, tá? 2 correntinhas para começar. Agora a gente vai fazer o aumento que vão ser 3 pontos altos em cada espaço desse aqui, tá? Laço o fio, 3 pontos altos. Correntinha de separação. Laço o fio, 3 pontos altos. Correntinha de separação e assim por toda a carreira.
ok? Toda a carreira a gente vai fazer com 3 pontos altos. Essa carreira e a próxima carreira serão iguais, tá? Então, na próxima eu também não vou gravar. A gente vai fazer agora 2 carreiras. Fecha aqui com ponto baixíssimo, sobe, né? Passa para o meio, sobe correntinha e faz mais uma. Então, a gente vai fazer uma com 3 e a próxima de novo com 3. A gente vai fazer a 6ª volta e a 7ª volta e depois a gente retorna. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa 7ª carreira, onde a gente fez a 6ª com 3 pontos altos e a 7ª com 3 pontos altos. Vou fechar ponto baixíssimo na segunda correntinha, desse jeito. Agora eu venho aqui no próximo ponto, vou correr ponto baixíssimo nele, venho no próximo, também vou correr ponto baixíssimo nele e venho aqui no espaço e faço um ponto baixíssimo para começar a próxima carreira, tá? Vou fazer 2 correntinhas para subir e agora a gente vai fazer 3 pontos altos aqui dentro, num total de 4 pontos altos. Ok? Então, vai ficar assim, ó, 4 pontos altos. Uma correntinha de separação, no próximo espaço, 4 pontos altos. Tá? Então, a sequência sempre vai ser subindo a quantidade de pontos, né? Então, se a gente começou aqui com 2, passamos para 3, fizemos essa de 3 para fazer um ajuste, para não embabadar, tá? E agora passamos para 4, tá? Então, só fazer aqui a carreira toda com 4 e a gente retorna aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira e agora a gente vai fazer... E agora eu quero passar aqui para vocês um detalhe, tá? Nesse modelo. Na primeira videoaula, eu fiz ele, a partir daqui, eu fiz com 2... Igual essa carreira aqui, ó, com 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Aí a gente pega ele aqui no meio, né? Desses 4 aqui a gente pega no meio e faz 2 pontos altos, tá? Então, nessa próxima aqui, pra gente poder fazer o aumento, seria da mesma maneira. Só que eu fiz, como eu tô tentando apertar mais esse modelo, né? Pra não ter essa questão aqui embabada, né? Que algumas pessoas relataram. Tentar apertar os pontos para ele não ficar embabadando no finalzinho do trabalho, tá? Então aqui, ó, por exemplo, nessa videoaula, é esse modelo aqui, o primeiro, né, da videoaula, que tem quase uns 4 anos atrás, tá? Então, esse aqui eu fiz com 2, tá, ó. Nessa carreira aqui, eu fiz com 2 no meio e 2 no espaço. E depois eu repeti mais 2 vezes essa sequência, né, igualzinha, com 2. Porém, nessa videoaula eu vou fazer um pouquinho diferente com vocês, tá? Então, assim, fica opcional para vocês, se vocês acharem que se vocês fizerem esses 3 aqui com 2 e apertar, ficar legal, então pode fazer, tá? Então, eu vou dar uma outra opção para vocês testarem aí, que vai ser dessa forma, ó. A gente vai correr, já fechei aqui com ponto baixíssimo, agora a gente vai correr o próximo ponto, com ponto baixíssimo. E no próximo, até o final, tá? Quando chegar aqui no espaço, a gente vai fazer o ponto baixíssimo, vamos subir 2 correntinhas para começar. E vamos fazer mais um ponto alto e uma correntinha de separação. E no mesmo lugar, no mesmo espaço, a gente vai fazer mais 2 pontos altos, tá? Então, na verdade, a gente está fazendo uma correntinha e 2 pontos. E agora eu vou fazer uma correntinha de separação. Porém, a única diferença é que ao invés de eu botar aqui no meio, esses 2 aqui, colocar no meio, eu coloquei aqui junto, tá? Laço o fio e venho no próximo espaço e faço mais 2 pontos altos, uma correntinha de separação e no mesmo lugar 2 pontos altos. E uma correntinha de separação. Novamente, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E uma correntinha, tá? Então, vocês vão seguindo aí, faz aí a sequência, tá? Conforme eu fui explicando para vocês. E a gente retorna já para, quando a gente terminar essa carreira aqui, para fazer a próxima etapa.
Pessoal, voltei aqui no final dessa carreira. A gente continuou com os 24 bloquinhos, tá? E agora, nessa próxima carreira, que a gente vai aumentar, que a gente vai dobrar a quantidade de bloquinhos, tá? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui até esse espaço do meio. Corro com ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo. Duas correntinhas para começar. E vou fazer aqui mais um ponto alto com uma correntinha de separação. E agora eu venho para o espaço aqui de uma correntinha e faço 2 pontos altos no espaço com uma correntinha de separação, tá? Com isso, a gente vai dobrar a quantidade de bloquinhos. Agora vão ser 48 bloquinhos, tá? Que é o que a gente vai terminar o nosso trabalho. Então, estou fazendo aqui 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Uma no espaço e outra no meio desses 4 pontos aqui. Tá ok? Então, só seguir aí essa sequência, tá? Vamos dobrar a quantidade de bloquinhos, vamos para 48. E quando você finalizar aqui, você vai subir mais uma carreira igual, tá? Então, a gente vai fazer 2 carreiras dessa daqui, com 2, porque essa daqui vai soltar um pouquinho, vai começar, né, a ficar um pouquinho babadado. E aí, a gente vai ajustar na próxima, que vai fazer igualzinho essa daqui, tá bom? Então, façam aí as 2 carreiras. A gente vai voltar no início da 12ª carreira, tá bom? Então, vamos lá. Prontinho, cheguei aqui no final dessas 2 voltas com 2 pontos altos somente. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o meu trabalho. Depois que eu fiz essa carreira aqui, ó. Ele ficou assim, ó, tá vendo? Levantadinho, tá? Já deu uma apertada aqui. Eu acredito que de vocês também. Mas eu vou deixar mais uma dica aqui nesse vídeo. O meu já tá fechando, mas pode ser que o de vocês esteja retinho. Então, pode ser que vá embabadar agora nessas últimas 2 carreiras. Que é ali que começa a embabadar, tá? A dica é a agulha menor, a de 3 milímetros, que eu vou usar porque eu tô trabalhando já com a 3,5. Quem tiver ponto apertado, não tem necessidade, tá? Mas quem tiver essa questão que começa a embabadar o final, então a dica é essa, tá? Então eu vou usar aqui a agulha 3 para fazer as últimas 2 carreiras. Então, já fechei aqui com ponto baixíssimo, agora a gente vai andar aqui no próximo ponto, ponto baixíssimo, vem aqui para esse meio, ponto baixíssimo, 2 correntinhas para começar. E agora a gente vai trabalhar 3 pontos, né? 3 pontos altos dentro de cada espaço. Então, eu fiz mais 2 pontos para ficar um total de 3. Uma correntinha de separação, venho no próximo bloquinho, no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e assim eu vou fazendo por toda essa carreira, tá? Uma correntinha de separação. Então, essa carreira, a 12ª e a 13ª, que vai ser a última antes do bico de acabamento, serão 3 pontos altos e uma correntinha de separação, 2 iguaizinhas, tá? Façam as 2 carreiras e a gente já retorna para iniciar aqui o bico de acabamento, ok? Então, assim, ó, 2 carreiras com 3 pontos altos, tá aqui, ó. Tá bom? E depois a gente retorna para começar esse bico de acabamento aqui. Então, vamos lá. Pessoal, voltamos aqui. Fiz já o fechamento com ponto baixíssimo dessa carreira. Fizemos 2 carreiras com 3 pontos altos em cada bloquinho. Total de 13 carreiras, tá? 13 carreiras e 48 bloquinhos. Agora a gente vai iniciar o bico de acabamento. Como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, já fechei aqui ponto baixíssimo, agora eu venho no próximo ponto, faço ponto baixíssimo, venho no do lado, também ponto baixíssimo, tá? Quando chegar aqui nesse meio, eu vou jogar aqui por cima da correntinha, atravesso a agulha, pego o fio, ponto baixíssimo. E agora eu venho pela frente, pego o fio, trago pra frente e faço um ponto baixo para começar essa próxima carreira, 14ª, ok? Agora eu vou fazer 5 correntinhas.
1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. No espaço, faço um ponto baixo. Próximo, 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Venho aqui no próximo espaço, ponto baixo. Tá? Então, a gente vai fazer uma sequência de correntinhas. Eu gosto de fazer nesse trabalho uma correntinha com 4 e uma com 5. Ao contrário, uma com 5, uma com 4, uma com 5, uma com 4. Por quê? Aqui nesse bico, aqui no bico de acabamento, tem a parte que é a pétala, né? E tem a parte que termina a pétala, que vai ser um ponto baixo. Essa parte aqui eu prefiro fazer com 4 para ele não ficar muito embolado aqui, tá? Com 5 correntinhas. Você pode fazer tudo 5. 5, 5, 5, tá? Se tiver algum problema com contagem, assim, se tiver alguma dificuldade em memorização, contagem, de questão de ficar conferindo para saber qual foi feita a última, né? Distração, essas coisas. Se você tem essa maior dificuldade na contagem, quiser fazer tudo com 5 também pode, tá bom? Eu só uso mesmo 4 aqui por esse critério, para ficar menos emboladinho aqui. Tá? Então vamos lá. Vocês vão fazer aí por toda a carreira essa sequência. 1, 2, 3, 4. Não, começam 5, 4. 5, 4, agora é 5. Ponto baixo, próximo é 4. Ponto baixo, ok? Então façam tudo aí. Façam toda a carreira e a gente se encontra aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final e vamos fazer a última correntinha aqui juntos, tá? Por quê? Porque aqui eu vou fazer diferente. Eu vou fazer somente uma correntinha, laço o fio e vou fazer um ponto alto pegando aqui, ó, na lateral desse ponto baixo, tá? Atravesso assim, pego o fio, trago, laço e faço um ponto alto. Desse jeito, tá? Agora eu venho aqui no meio desse espaço, pego o fio, trago para frente, vou fazer um ponto baixo para começar essa 15ª carreira. Laço o fio e venho aqui nesse espaço de correntinha maior e vamos fazer aquela pétala. Vou fazer 10 pontos altos. Então eu puxo aqui um pouquinho para o canto porque 10 pontos aqui vai ficar bem apertadinho, né? Fiz 3 pontos altos. 4, 5, 6, 7, 8, puxo, 9 e 10. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho, tá? Agora aqui eu vou fazer um ponto baixo. Prontinho, fechei a primeira pétala, laço o fio, venho para a pétala maior, venho para a alça maior e faço mais 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puxo um pouquinho para o lado, 9 e 10. E o próximo ponto baixo, tá bom? Então é só isso, ó, como é que tá ficando. Então vamos fazer essa 14ª volta, que vai ser a última volta. E se você chegou comigo até aqui, nessa parte, não esqueça de deixar aquele like, tá gostando, né? Deixa aquele like para ajudar aqui no engajamento do canal, para o YouTube ver que esse conteúdo é relevante e compartilhar com mais pessoas aqui na plataforma, tá? Nos motiva como criador de conteúdo justamente essa questão da interação de vocês, tá? Se vocês estão gostando, eu sempre pego como métrica, né, os comentários de vocês, eu vejo se vocês estão fazendo, compartilhando comigo lá nas minhas outras redes sociais, tá? Deixa também um comentário se você não conseguiu, se você teve alguma dificuldade ou se você fez e deu certo, tá bom? Então, assim, isso é que motiva
eu estar trazendo mais e mais conteúdos aqui para o canal, tá? Então, se vocês estão aqui me acompanhando porque vocês gostam do meu conteúdo, eu peço que vocês façam a inscrição, né, do canal, se você ainda não é inscrito. Tem muita gente que me assiste, né? A grande maioria que me assiste aqui não é inscrito no canal. Então, assim, também o YouTube entende como uma métrica que vocês estão gostando aqui do canal quando vocês se inscrevem, tá? Se você não quiser estar recebendo notificação, né? Porque às vezes é muita coisa, né? Muito canal, muita rede social pra gente seguir. É só não ativar a opção todas, tá? Mas se você quiser, gostou do meu conteúdo, quer me acompanhar, quer ficar sabendo quando eu trouxer alguma novidade aqui pro canal, algum vídeo com dicas, ou até mesmo de encomenda que eu faço, né? Eu faço vlog, encomendas. Então você ativa essa opção todas, tá? Porque o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo. E se você também fizer esse modelo e quiser compartilhar comigo, também vou ficar muito feliz em ver que você conseguiu fazer, né? Sinal que a minha explicação aqui tá dando certo, né? E também, se você quiser compartilhar esse vídeo com mais crocheteiras, fiquem à vontade. É uma forma de vocês também estarem me ajudando a crescer o canal e a levar para mais pessoas esse conteúdo, né? Chegando assim para mais artesãs e também ajudando outras artesãs, porque tem muita gente que vive do crochê, tem muita gente que usa isso aqui como uma renda extra, tá? Então, quanto mais pessoas eu puder abençoar com esse vídeo, o meu objetivo com esse canal aqui é esse, tá? É compartilhar com o máximo de pessoas, ajudando vocês, né, de alguma forma, com o meu conhecimento aqui com o crochê. Então vamos lá, vamos fazer toda essa carreira e voltamos aqui que eu vou mostrar para vocês, principalmente quem é iniciante que está aqui me acompanhando, como é que eu faço o arremate. Pessoal, cheguei aqui no final, fiz aqui toda a carreira com as pétalas, os biquinhos, né? E ficou assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, bem retinho. Então aqui, ó, pra mim ficou top, tá? Ficou bom aqui, ó, bem retinho, ele tá bem assentadinho aqui na mesa, tá? Mesmo com a agulha 3, você ainda tá embabadando aqui, nessa parte, vocês podem estar diminuindo a quantidade de pontos, tá bom? Aqui dentro, pode fazer com 9, com 8, só não vai ficar tão redondinho, né? Vai ficar um pouquinho mais reto. Mas é uma opção, tá? Então agora eu vou cortar o fio, vou fazer o arremate, ó, fiz aqui os últimos 10 pontos altos. Agora eu vou arrematar aqui nesse ponto baixo. Corto o fio. Eu uso a agulha de tapeceiro, né, para fazer os arremates. Puxo direto. Coloco o fio na agulha e venho aqui nesse ponto baixo. Atravesso ele. Você pode fazer também aqui, ó, no primeiro ponto alto. Então eu vou fazer aqui jogo aqui para trás o fio, o arremate aqui. E aqui nesse último ponto eu venho assim de cima para baixo e passo aqui dentro de novo desse ponto baixo, tá? Para prender aqui, ó, bem o fio. Dá uma puxadinha aqui só para ajustar, para não ficar muito folgado nessa parte. Aqui é só você jogar o fio por baixo, né? Vou jogando o fio aqui por baixo, ó, dos pontos altos. Escondi. Agora eu vou dividir ele aqui e amarrar, tá? Divido assim no meio mesmo, 3 pontas de fio para cada lado. Aí eu pego aqui, ó, um fio aqui por baixo, passo uma ponta para cá, outra para cá. Jogo aqui um pinguinho de cola, amarro, dou 2 laçadas. E corto bem rentinho. E aí eu pego e escondo esse nó, tá? Pego um fio aqui, ó, e jogo aqui por cima do nó para esconder ele. Aperto, né, já que tem um pouquinho de cola aqui.
vai colar e vai sumir esse nozinho. Tá ok? Então, já volto para fazer as considerações finais e passar as informações que eu fiquei de passar para vocês. Pessoal, prontinho, já deixei a peça aqui na balança para vocês verem aí quanto que tá pesando, né? Quanto que a gente gastou de barbante. Foram 153 gramas. E olha aqui, gente, olha esse caimento, ó. Vou tirar aqui da balança para mostrar para vocês, ó, olha isso. Não embabado, ó. Perfeito. Deixa eu pegar pra cá. Olha isso, como é que ficou bem retinho, tá vendo? Você pode lavar, que ele vai ficar nesse caimento aqui, ó. Tá? Esse aqui eu fiz com fio barbante, ele é um pouquinho mais pesado, né? Mas pode testar no fio de algodão que vai também ficar com esse caimento aqui, tá bom? Ó, pode jogar, tá? E só dá uma ajeitadinha, porque ele ainda tá, né? Ainda não lavou, então o fio tá um pouquinho engomado, tá? Então, gente, fiquei de passar pra vocês o tamanho. Esse meu aqui tá medindo 38 centímetros, tá? Um tamanho ótimo pra americano, tá bom? Você pode até depois fazer um biquinho aqui de fio dourado, se for o caso, algum detalhe de outra cor, tá bom? Aí fica um pouquinho maior, tá? E se você quiser também, você pode fazer mais uma carreira, tá? Pra poder chegar aos 39, 40 centímetros. Lembrando sempre que tem a questão da tensão de ponto de cada uma, né? De cada um, porque trabalho artesanal é muito pessoal, né? A individualidade de cada um, a força que você está colocando na hora lá, na hora de fazer o americano, na hora de fazer o crochê, né? O trabalho em crochê, tá? E ficou faltando agora o preço sugerido, tá? Eu já fiz uns cálculos aqui. Você vai multiplicar aí o gasto de materiais, né? Em gramas. Vai colocar a sua hora trabalhada. Eu levo em torno de 1 hora para fazer esse americano, bem rapidinho, tá? E também você vai colocar uma margem de lucro. Eu sempre deixo essa dica para vocês. E também você vai levar em consideração, gente, esse cálculo é um cálculo bem por alto, tá? O ideal é vocês fazerem direitinho, anota no caderno ou joga numa planilha, tá bom? Faz bem direitinho, porque vocês têm que também levar em consideração, se você está vendendo, né, crochê, se você utiliza caixa, qual o tipo de embalagem, se você vai colocar uma etiqueta aqui, tá? Quando você vai comprar material, se você pega transporte para comprar aquela lista de materiais para fazer aquela encomenda, tá? Ou transporte, ou se você paga frete, tudo isso você tem que levar em consideração, tá? Para você não sair no prejuízo. Então eu fiz aqui o cálculo, mais ou menos aqui meu, por alto, e eu vou cobrar nessa peça aqui R$ 35, tá? Por ser no fio, por ser no barbante, tá bom? Se for fio de algodão, vocês sabem que o algodão é bem mais caro, né? Então façam o cálculo aí, mas provavelmente vai ficar, pra mim, vai ficar no valor de R$ 45, tá? Que eu já tenho uma experiência aqui e a diferença de uma peça de barbante para a mesma peça feita no fio de algodão, uma variação aí de R$ 10, tá? Mas é pela minha experiência aqui, mas eu estou falando isso pra vocês pela minha experiência aqui no meu ateliê, tá bom? Façam o cálculo de vocês certinho. Vou deixar um link de uma videoaula onde eu estou explicando passo a passo, passando na tela, o cálculo de um americano que eu estou fazendo com vocês. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, não deixa de ir lá conferir, de assistir, para vocês entenderem melhor como é que eu faço meu cálculo. E por último, se você ainda tiver alguma dúvida em relação a esse passo a passo, a esse americano, não conseguiu fazer, gente, me chama, tá bom? Me chama lá na minha rede social. Pode ser nas redes sociais vizinhas, o que você tiver, né? No caso, Facebook, Telegram. Tem um grupo meu no Telegram também, vocês podem me chamar por lá. Ou também pelo meu Instagram. Aí você vê qual rede social que você tiver. Eu também tenho TikTok, tá, gente? Então, se quiser me chamar no TikTok também, TikTok, infelizmente, a gente não tem como passar link, essas coisas lá. Mas também pode tirar dúvida comigo lá, tá? Ou deixa o comentário aqui pra mim nesse vídeo, porque aí a sua dúvida pode ser dúvida de mais pessoas e assim ajudar mais pessoas também quando eu for te responder. E por falar em etiqueta, tô aqui escolhendo qual a etiqueta que eu vou colocar aqui nesse trabalho, tá? Essas daqui são de acrílico. Eu vou deixar o link da Etiquetas Art Laser, que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, é onde eu faço as minhas etiquetas. Essa daqui é uma etiqueta de florzinha dourada. Tem essa aqui borboletinha rosa, ó, rosé, né? De coraçãozinho, coisa mais linda, gente, ó. Estrela prateada, essa estrela aqui mais fumê, também tá bem bonita.
coração prateado, tá? E assim, ela tem uma infinidade de formatos e materiais também. Tem de couro, tá? Para quem não gosta de trabalhar com acrílico. Tem de pano, tem de tecido, tá bom? Então, entre em contato lá se você se interessar em colocar, personalizar seus trabalhos de crochê, deixando assim seu trabalho mais profissional, tá? Mais valorizado. Tem o link do WhatsApp deles, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, e também tem a loja no Elo7. Você também pode clicar lá e você já vai ver o catálogo deles, tá? Com todas essas opções. Qualquer dúvida, tira lá no WhatsApp com eles antes, tá bom? Então, fica essa dica aí pra vocês. Ok, pessoal? Então, muito obrigado para quem já curtiu, já se inscreveu, já compartilhou, já comentou. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!